Obrigado por estar acompanhando o nosso canal. Não esqueça de se inscrever e deixar o joinha. Bora pro vídeo. Está sendo chamado de o maior encobrimento na história, denunciantes de OVNIs testemunhando no Capitólio que os Estados Unidos estão em posse de naves não humanas desde a década de 1930. Em uma revelação cativante que pode desafiar a compreensão convencional do cosmo. John Ramirez, um ex-oficial da CIA, se apresentou com evidências convincentes sobre OVNIs que supostamente foram mantidas em segredo do público por anos. Testemunhas, especialistas e informantes compartilham suas contas, tecendo uma rede de incerteza, segredo e evidências inegáveis. Mas por que esse conhecimento foi suprimido por tanto tempo? Isso poderia ser prova inegável de que não estamos sozinhos no cosmos, e o que acontecerá quando finalmente nos depararmos com a realidade que foi obscurecida de nós por décadas? Junte-se a nós enquanto mergulhamos profundamente no enigmático mundo dos OVNIs, descascando as camadas de segredo e expondo a evidência envolvente que nos escapou por décadas. Em uma entrevista recente no canal do YouTube Into the Weird with Hollywood, um ex-agente de topo da CIA chamado John Ramirez compartilhou uma história notável sobre um encontro peculiar que ele teve. Ele afirmou ter ficado cara a cara com o que ele descreveu como um alienígena reptiliano. Segundo ele, esse ser entrou na sala de estar dele e foi para o quarto onde se envolveram em uma luta física, deixando-o com marcas de garras na manhã seguinte. Durante a entrevista, ele esclareceu que o termo alienígena reptiliano não se refere a lagartos reais. Em vez disso, explicou que esses seres são indivíduos com ancestralidade reptiliana, que podem parecer muito humanos por fora e possivelmente evoluíram ao lado da humanidade. Além disso, ele afirmou audaciosamente que esses alienígenas reptilianos estão vivendo entre nós. Uma ideia frequentemente associada a teorias da conspiração, envolvendo indivíduos influentes e ricos. Na década de 1940, a CIA começou a se interessar por OVNIs. E desde então diversos ex-militares dos Estados Unidos e oficiais da CIA compartilharam declarações notáveis sobre OVNIs. Figuras proeminentes como R. James Woolsey, John Brennan, Jinsemi Van, Lou Elizondo e outros falaram sobre como pode haver realidades ao nosso redor que não podemos perceber, o que poderia ser um aspecto significativo do fenômeno dos OVNIs. Avançando para 2021, Ramirez, um veterano da CIA, com 25 anos de experiência, começou a compartilhar insights verdadeiros sobre fenômenos aéreos não identificados, FANIs, que ele encontrou durante sua carreira. Ele é altamente inteligente, possuindo um vasto conhecimento e experiência em operações de inteligência dos Estados Unidos e no assunto de FANIs, com suas revelações sobre vários mistérios relacionados a FANIs que nunca foram discutidos por nenhum oficial do governo. Ele ganhou um impressionante número de seguidores nas redes sociais. Ramirez, que é um especialista aposentado da CIA em sistemas de defesa de mísseis, teve uma carreira longa e distinta na agência de 1984 a 2009. Ele ocupou várias posições no escritório do diretor de Inteligência Nacional, na Diretoria de Ciência e Tecnologia e na Diretoria de Inteligência, atingindo o cargo de alto escalão GS-15. Em 17 de outubro de 2021, ele apareceu no renomado podcast Witness Citizen, o que causou um grande alvoroço na comunidade de OVNIs. Posteriormente, ele fez outra aparição no Project Unity, onde compartilhou insights valiosos e forneceu uma série de slides úteis para auxiliar os pesquisadores na obtenção de informações por meio da Lei de Liberdade de Informação. Sua expertise
Foi particularmente valiosa para identificar os órgãos apropriados para contatar para tipos específicos de informações relacionadas a OVNIs. Esses slides, que agora estão acessíveis online, também contêm detalhes históricos sobre OVNIs e declarações de proeminentes ex-oficiais de inteligência dos Estados Unidos, incluindo John Ratcliffe, ex-diretor de Inteligência Nacional. Durante sua entrevista com o Project Unity, Ramírez compartilhou uma abordagem no estilo da CIA para investigar OVNIs, fazendo certas suposições sobre o processo atual de divulgação de OVNIs. Parece que suas opiniões podem ter sido influenciadas por indivíduos dentro da comunidade de inteligência, sejam eles atuais ou ex-membros, ou possivelmente ligados ao Departamento de Defesa. Uma declaração notável dele foi que o governo dos Estados Unidos atualmente não discute os ocupantes das naves UFO. Significado, já que ele expressou sua crença de que os OVNIs podem representar uma forma de inteligência não humana, tornando seus insights ainda mais intrigantes para aqueles que estudam esses fenômenos. Ramírez não é o primeiro agente da CIA a sugerir que OVNIs podem estar relacionados a uma inteligência não humana. Outro ex-diretor da CIA, John Brennan, também compartilhou um ponto de vista semelhante, propondo que os OVNIs poderiam ser uma forma diferente de vida. Brennan enfatizou a importância de coletar o máximo de dados possível, incluindo imagens e dados de vários sensores técnicos. Ele também mencionou a importância de investigar fenômenos climáticos e atividades terrestres que poderiam potencialmente explicar essas avistamentos misteriosos. A abordagem para entender os OVNIs, de acordo com ele, deveria envolver uma perspectiva mente aberta e a colaboração de especialistas com conhecimentos diversos. Em resposta a rumores de que o governo dos Estados Unidos evita discutir possíveis ocupantes de OVNIs, Ramírez fez uma declaração intrigante. Ele sugeriu que o tratamento da Força Aérea dos Estados Unidos de certas tecnologias contribuiu para essa relutância. Ele esclareceu que as observações de naves triangulares, muitas vezes associadas a relatos de OVNIs, poderiam estar realmente relacionadas à tecnologia militar conhecida operando em nossa atmosfera, não no espaço. Ele propôs que essa confusão seja intencional, pois ajuda a manter as pessoas incertas sobre o que estão testemunhando. Em algumas discussões, houve sugestões de que a Força Aérea dos Estados Unidos pode ser responsável por avistamentos de aeronaves triangulares, frequentemente referidas como TR-3B. Durante um episódio do The Joe Rogan Experience, Tom DeLonge mencionou que o governo dos Estados Unidos pode possuir tais aeronaves. Mas ele também insinuou que algumas pertencem a outras agências de inteligência. DeLonge afirmou que essas naves em forma de triângulo, se equipadas com aletas traseiras, representam tecnologia feita pelo ser humano. De acordo com um membro da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Tim Burchett, as origens dos avistamentos podem estar relacionadas à recuperação pelo governo de veículos alienígenas acidentados. Em uma entrevista no programa Um Balance with Leland Viterte, Burchett foi questionado sobre a posse pela Marinha de vídeos de OVNIs adicionais, que estão sendo retidos do público devido a preocupações de segurança nacional. Se as naves antigravitacionais existirem, existe a possibilidade de que tal tecnologia seja divulgada durante o processo contínuo de divulgação. O ex-senador Harry Hyde já sugeriu que a Lockheed Martin pode possuir materiais relacionados a OVNIs, implicando a existência potencial de tecnologia avançada. Lou Elizondo acredita que o processo de divulgação e a possível cooperação internacional poderiam levar a avanços tecnológicos notáveis. O renomado jornalista investigativo Ross Coulthard recentemente compartilhou uma história fascinante no Twitter. Em seu tweet, ele postou um link para um vídeo do YouTube apresentando John Ramírez, que divulgou informações intrigantes sobre investigações em andamento sobre fenômenos aéreos não identificados por uma agência secreta conhecida como UFOC. De acordo com ele, essas investigações estão ocorrendo desde a década de 1940 e continuam até hoje.
Ramírez enfatizou que os esforços do UFOC vão além do bem conhecido programa ALSAP do Pentágono. Ele afirmou que, mesmo nos anos 1980, havia uma iniciativa bem organizada semelhante ao ALSAP. Embora a extensão de seu progresso permaneça incerta, é evidente que essas investigações vêm ocorrendo há muito tempo. Adicionalmente, ele compartilhou suas experiências pessoais, que incluem encontros que poderiam ser descritos como abduções alienígenas. Ele lembrou de ser colocado em uma mesa de exame dentro de uma nave circular, e acrescentou que muitos de seus colegas na CIA e NSA tiveram experiências semelhantes com OVNIs. Além disso, seu trabalho em sistemas de defesa de mísseis o levou a descobrir casos em que o radar russo detectou naves peculiares. Em um incidente particular, foi feita uma tentativa de induzir um fã a pousar. Ele apontou que o historiador da CIA, Gerald Hines, escreveu sobre o estudo da agência sobre OVNIs de 1947 a 1990. Esse estudo foi realizado por uma seção inicialmente chamada de Escritório de Inteligência Científica. O que chamou sua atenção foi que essa divisão tinha especialistas em ciências da vida e medicina, o que sugere que eles poderiam estar interessados em estudar corpos alienígenas. Em uma entrevista com o projeto Unity, ele compartilhou sua opinião de que os humanos são híbridos. Ele explicou que Elizondo pode não usar a palavra hibridização, mas há uma expectativa de que ele possa fazer isso eventualmente. De acordo com funcionários do Pentágono, Elizondo também levantou a ideia de que a inteligência não humana pode ter estado em contato com os humanos por um tempo muito longo. Esse conceito foi discutido no podcast Theories of Everything. Se isso fosse verdade, sugeriria que esquecemos nosso próprio passado, potencialmente escondendo o fato de que poderíamos ser uma combinação de humanos e seres extraterrestres. No programa de podcast sobre OVNIs apresentado por Martin Views, Ramírez discutiu uma revelação notável sobre um evento potencial previsto para ocorrer em 2027. Segundo ele, esse evento é esperado para trazer à tona algo de importância significativa, motivando preparações entre a população. Ele afirmou que certas entidades, às quais ele se refere como demoníacas, estão presentes na Terra. Ele sugere que essas entidades manipulam nossas crenças para criar dúvidas sobre o que consideramos verdadeiro. Durante a conversa, Views perguntou sobre o possível desfecho de um pouso em massa dessas entidades. Ele compartilhou sua perspectiva, explicando que discussões em andamento nos Estados Unidos, incluindo legislações recentes, têm como objetivo acostumar a população, tanto nacional quanto globalmente, à existência dessa presença enigmática. Ele enfatiza a necessidade de preparação informada, sugerindo que se essas entidades se revelassem sem entendimento prévio, pânico generalizado poderia ocorrer. Ramírez destaca que medidas proativas estão sendo tomadas dentro de certos segmentos do governo para lidar com essa situação. Ele faz alusão a uma linha do tempo definida em 2017, estabelecendo uma janela de 10 anos para preparações. Ele também cita declarações feitas por Lu Elizondo no início do ano, sugerindo que divulgações significativas ocorrerão até 2027. Ele sustenta que indivíduos dentro do governo têm ciência de desenvolvimentos iminentes e do tempo limitado disponível para a preparação pública. Essa mudança de abordagem, de décadas de silêncio para reconhecimento acelerado, representa uma progressão notável. Físicos e astrônomos recentemente entrevistados pela revista The Hill também discutiram alegações de que o governo dos Estados Unidos tem escondido evidências de vários locais de colisão de objetos alienígenas. Para ir além da mera especulação, os especialistas acreditam que o país precisa de um plano bem pensado para reunir informações mais concretas. Nesta quarta-feira, o Comitê de Supervisão da Câmara realizará audiências sobre fenômenos aéreos não identificados, também conhecidos como UAP. Durante essas audiências, o foco estará em relatos de pilotos militares dos Estados Unidos que testemunharam estranhas aeronaves movendo-se de maneiras que desafiam a tecnologia humana conhecida. Além disso, o ex-oficial da Força Aérea e de Inteligência, David Grush, levantou preocupações mais amplas sobre um encobrimento. De maneira notável,
essas audiências fazem parte de um esforço mais inclusivo e bipartidário do Congresso para abordar uma questão há muito evitada. A militar dos Estados Unidos encontrou artefatos ou seres de outros mundos. Essa mudança significativa visa trazer maior atenção e legitimidade ao assunto. Em julho, o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, introduziu uma nova lei que exigiria que o Pentágono, que é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, compartilhasse qualquer informação coletada sobre encontros com inteligência não humana e outros UAP. No entanto, os cientistas têm um ditado que diz: o plural de anedota não é dados. O que significa que apenas porque várias pessoas compartilham suas experiências, não significa necessariamente que é informação cientificamente válida. Eles acreditam que, embora essas alegações, como as feitas por Grush e outros, sejam intrigantes, elas carecem de evidências substanciais para serem investigadas cientificamente. Em junho, Grush, um oficial do National Reconnaissance Office do Departamento de Defesa, revelou que se deparou com um programa sigiloso de recuperação de colisões relacionado ao UAP. Infelizmente, ele não teve permissão para acessá-lo. Segundo Grush, esse programa lidava com a recuperação de veículos técnicos de origem não humana, que ele descreve como naves espaciais exóticas que pousaram ou colidiram. Apesar do distinto histórico de Grush como veterano condecorado e ex-oficial de inteligência, ele não conseguiu fornecer evidências concretas para apoiar suas alegações. Embora ele afirme ter visto documentos classificados, ele não os tornou públicos. Grush afirma que o Pentágono possui cerca de 12 naves espaciais alienígenas, junto com os corpos de seus pilotos. No entanto, isso permanece sem comprovação sem evidências adequadas. David Kipping, um astrofísico da Universidade de Columbia especializado em buscar sinais de vida em planetas ao redor de outras estrelas, compartilhou seus pensamentos. Ele achou a notícia empolgante, mas considerou mais um caso de histórias pessoais sem evidências concretas. Ele mencionou que as alegações de Grush se baseiam em vídeos vazados do Pentágono e relatos em primeira mão de comportamentos estranhos exibidos por aeronaves, que chamaram a atenção de autoridades de alto escalão no Congresso e no Departamento de Defesa ao longo dos anos. Em 2017, o New York Times revelou um programa secreto do Pentágono com o objetivo de identificar objetos voadores não identificados, iniciado a pedido do ex-líder da maioria no Senado, Harry Reid. Em 2020, o próprio Pentágono divulgou 3 vídeos pouco claros mostrando o UAP. Esses eventos fazem parte de uma investigação mais ampla dentro das Forças Armadas, que resultou em um relatório publicamente disponível do Escritório do Diretor de Inteligência Nacional em 2021. De acordo com esse relatório, houve instâncias em que o UAP exibiram comportamentos de voo incomuns, embora explicações naturais também tenham sido consideradas. Um relatório subsequente em 2023 expandiu isso, identificando mais de 170 casos que merecem investigação mais aprofundada. Alguns desses casos parecem envolver padrões de voo incomuns ou capacidades de desempenho excepcionais. Tudo isso, segundo Kipping, sugere que algo incomum está acontecendo. Grush, como membro da Força-Tarefa Interna de UAP, é visto como uma fonte confiável por Kipping. Ele acrescentou que não há motivo para duvidar da honestidade de Grush. No entanto, após 7 décadas de debate sobre cultura de OVNIs, teorias da conspiração e ceticismo, Kipping afirmou que ter mais um relato anedótico é insuficiente para mudar significativamente opiniões. Diante das recentes alegações sobre possível contato alienígena, é crucial para os americanos abordarem essas alegações com a mesma mentalidade crítica que aplicariam a qualquer afirmação extraordinária. Isso foi enfatizado por Melissa Finucane, uma socióloga da respeitada Rand Corporation e vice-presidente da União dos Cientistas Preocupados. Uma das principais perguntas que devemos fazer é sobre os motivos por trás do comunicador compartilhar essas informações. É essencial questionar por que eles estão divulgando esses detalhes e se possuem o treinamento ou a experiência necessários no assunto. Além disso, avaliar quaisquer possíveis preconceitos que possam ter é essencial para garantir uma avaliação justa. Outro aspecto crítico a considerar são os benefícios potenciais, se considerarmos a ideia de contato com inteligência não humana. Existem avanços científicos
Descobertas tecnológicas ou benefícios tangíveis que podem ser derivados desse contato potencial. É importante distinguir entre afirmações intrigantes, afirmações que podem ser comprovadas com evidências credíveis. Em resumo, embora haja um foco crescente em OVNIs, possíveis encontros com inteligência não humana e nas medidas tomadas pelo governo dos Estados Unidos para abordar essas questões, é crucial abordar tais afirmações com ceticismo e uma mentalidade crítica. Rigor científico, evidências verificáveis e análises de especialistas são componentes essenciais ao avaliar afirmações extraordinárias. À medida que a humanidade navega por essas questões, é essencial equilibrar a curiosidade com o compromisso com a verdade e a objetividade. Aplicar uma rigorosa abordagem científica sistemática a essas alegações é crucial para determinar melhor a credibilidade e a confiabilidade das mesmas. Além disso, a transparência dessas alegações é de extrema importância. A credibilidade das informações aumenta significativamente se provierem de um conjunto de dados públicos que outros cientistas possam verificar de forma independente. Da mesma forma, garantir que as fontes sejam A.V.I. Loeb, um astrônomo de Harvard, levanta um ponto ético importante. Se houver evidências genuínas de objetos extraterrestres, elas devem ser compartilhadas com toda a humanidade, em vez de serem mantidas em segredo para vantagem nacional. Guardar descobertas significativas para vantagens nacionais vai contra os princípios da verdadeira investigação científica. No entanto, também devemos considerar a possibilidade de que Grush possa estar enganado, mentindo ou enganado. Pode haver um motivo para ocultar programas de armas humanas classificadas. Essa incerteza destaca a necessidade de evidências verificáveis. Uma preocupação mais ampla em relação a todos os relatos de testemunhas oculares de fenômenos aéreos não identificados é a falta de informações sobre a taxa de falsos alarmes. As pessoas tendem a interpretar fenômenos inexplicados com base em seu contexto cultural, o que pode levar a várias interpretações. Sem saber quão comuns são as identificações equivocadas nesses casos, é difícil avaliar a importância dos vídeos vazados do Pentágono. Se avistamentos dessas anomalias com outras explicações ocorrerem com pouca frequência, o aumento recente em avistamentos de UAP é realmente intrigante. No entanto, se muitos avistamentos puderem ser explicados por identificações equivocadas, a legitimidade de todos os UAP relatados fica em questão. No relatório do Pentágono de 2021, foram levantadas preocupações sobre os dados obtidos pelas câmeras de caças e testemunhos de pilotos sobre UAP. A falta de um conjunto abrangente de dados torna difícil determinar a importância dessas descobertas, deixando tanto entidades públicas quanto privadas debatendo como reunir e organizar tais registros. O grupo de Sergel provavelmente aconselhará a NASA a investir na coleta de dados UAP bem calibrados, verificáveis e testáveis para dar sentido aos relatos. Esse esforço faz parte de uma iniciativa mais ampla de instituições públicas e privadas para adquirir informações relacionadas à vida extraterrestre. Novos programas de monitoramento e até mesmo arqueologia espacial estão sendo considerados para tirar conclusões significativas sobre o UAP e a possível existência de vida alienígena. Afirmações de Grush de que o governo pode possuir naves espaciais intactas que poderiam ter resultado em avanços tecnológicos e possivelmente os restos de pilotos são plausíveis em algum nível. O astrônomo da Colômbia, Kipping, sugere que formas de vida alienígenas inteligentes, se existirem, podem ter motivo para visitar a Terra neste momento da história, marcado por ameaças existenciais como desarmamento nuclear, mudanças climáticas e transições de inteligência artificial. Kipping sugere que a Terra está atualmente em um ponto crucial de seu desenvolvimento, tornando este um momento ideal para os biólogos extraterrestres observarem nosso planeta. À medida que as civilizações enfrentam grandes mudanças e desafios, a Terra oferece uma oportunidade única para observação. Ele acredita que se seres alienígenas quiserem estudar a Terra, eles podem precisar enviar uma nave espacial para uma observação mais próxima, assim como cientistas humanos. Iniciativas para explorar outros sistemas solares usando telescópios de longa distância têm limitações, já que observar a superfície de um planeta distante requer um telescópio maior do que uma estrela, o que poderia ser detectado pelos habitantes do planeta, tornando isso difícil. O relatório recente do Pentágono sobre o UAP provocou discussões sobre a coleta de dados abrangentes para entender melhor esses fenômenos. Obrigado por assistir esse vídeo. Confira muito mais no nosso canal. Não esqueça de se inscrever para fortalecer